Vamos aqui mais algumas questõezinhas para a gente fechar esse assunto de view, né? Você vai tá vendo aí que vai ser uma revisão bacana, você não vai errar questões sobre views. Então, olha só, uma view, né? Uma visão é derivada de uma ou mais relações e armazena os dados em uma tabela física do banco de dados, visando tornar ágeis as consultas. Lembrando, né? Óbvio que isso aqui está errado, não tem negócio de armazenar, gente. Isso aqui já está mais que manjada, né? Vamos ver outra aqui também do CESP mais antigo, para você ver que esse assunto vem vários anos, mais antigo, mais nova, sempre é um assunto recorrente. View, não vou nem ler o item aqui não, vamos direto aqui. View é um objeto que permite implementar a segurança em um banco de dados, omitindo dados irrelevantes para algum grupo de usuário. No entanto, não é permitido criar uma view com base na definição de outra view. Questão muito boa. Veja que o assunto view, gente, ele pode ser cobrado quando tem views, quando tem banco de dados, quando tem otimização de consultas, quando tem segurança em banco de dados. É por isso que é um assunto que a gente deu uma boa atenção aqui nesses blocos, né, de aulas avançadas. Óbvio que isso aqui está errado também, né, gente? A gente viu isso, por isso que foi importante a gente ver aquele exemplinho, né, que você pode criar uma view a partir de outra view, né? Então, isso não é permitido, tá? Por isso que o item está errado. Isso aqui é importante que você preste atenção, né? Nós mostramos aí com exemplos. Então, só para você revisar agora. Uma questãozinha aí super, né, bem recente também fala o seguinte, né? Do CESP. Você vê que o CESP adora esse assunto. Visões, né, podem ser usadas para definir relações no esquema externo, que exibam para os aplicativos as alterações feitas no esquema conceitual do banco de dados. Essa questão aqui é muito boa, por quê? Porque esse edital aqui, ele fala de banco de dados relacional. Eu não estou lembrando agora, porque muitas questões que eu trouxe, né, questões mais antigas eu procurei e as mais recentes, mas nesse edital, bem aqui especificamente, tem view. Mas aí o que ele fez aqui? Uma questão muito inteligente. O CESP tem questões muito boas, né? Questão aí de 2023. Ele misturou com aqueles conceitos de arquitetura ANSI Spark com um projeto de banco de dados para tentar confundir o aluno. Gente, nós estamos falando de views, que é uma feature do SGBD. O SGBD ele está lá no esquema interno do banco de dados, né? Ou na parte física, né, do projeto do banco de dados. Então aqui ele misturou com um esquema conceitual, misturou tudo, né? Então isso aqui está errado, né? Essas views aqui não é aquele lá no ANSI Spark, aquele nível de visão, não tem nada a ver, certo? Aquele nível de visão, na verdade tem um pouco a ver com o ANSI Spark, né? Só para você lembrar aqui, ó. O ANSI Spark, aquela arquitetura ANSI Spark, ela é a arquitetura do SGBD, certo? O projeto do banco de dados com seus níveis, né? Tem lá o conceitual, o lógico e o físico, né? O SGBD está aqui no físico, ok? Então, a arquitetura ANSI Spark, que você tem lá nas aulinhas básicas aí de banco de dados, ela é do SGBD. Aí o que ele falou aqui? Olha só, presta atenção. Visões podem ser usadas para definir relações. O problema é que visão não define relação, mas aí beleza. No esquema externo, que exibem para os aplicativos alterações feitas no esquema conceitual do banco de dados. Então ele misturou aqui nível de visão ou externo do ANSI Spark com o conceitual do projeto do banco de dados e o SGBD. Então, se ele tivesse falado só do ANSI Spark, aí até que ia, mas ele já falou conceitual, aí já misturou com o projeto do banco de dados, não tem nada a ver, ok? Então, por isso que está errado. O nível de visão aqui do ANSI Spark, realmente, como você tem vários usuários, você pode ter uma view que dê aquela visão para os usuários. O problema aí foi que ele misturou com conceitual. A partir do momento que ele misturou com conceitual, aí se lascou, né? Aí só para a gente lembrar,
o ANSYS-Spark, ele é dividido. Porque o ANSYS-Spark tem um nível conceitual também, né? Você tem um nível de visão aqui em cima. Visão, ok? Você tem um nível conceitual, e o nível interno, né? Interno. Isso aqui é a estrutura do SGBD com as suas camadas. É o que o ANSYS-Spark prega. Pode ter algumas variações de nomenclatura, tá, gente? Nível externo, nível de visão, ok? Aí, o que ele falou aqui, ó? Alterações feitas no esquema conceitual do banco de dados. Pode, aí quando eu lembrei aqui do ANSYS-Spark, eu lembrei que ele pode estar falando do conceitual daqui, ao invés do conceitual lá de cima, né? De alto nível do projeto do banco de dados, né? Que é nível conceitual, lógico e físico, né? No qual o físico aqui, que é o SGBD, é que ele representa isso aqui tudo. Então, questão bem misturada, e misturou um monte de conceito, por isso que ficou errado. Mas o principal erro aqui que você não poderia marcar jamais, né? Por mais que, não, mas o conceitual pode estar falando do ANSYS-Spark, professor, né? O principal é que ele não define relações, né? Visões podem ser usadas para definir relações no esquema externo, o nível de visão, esse aqui, ó, que exibe para os aplicativos alterações feitas no esquema conceitual do banco de dados. Ele poderia estar falando desse conceitual aqui e não está falando de nada daqui do projeto do banco de dados, né? As questões são assim, às vezes a gente são tantos conceitos que a gente acaba procurando erro em vários lugares. Mas se ele tivesse ficado só no ANSYS-Spark, esqueça o projeto do banco de dados todinho. Só no ANSYS-Spark ainda estaria errada, porque podem ser usados para definir relações. Isso aqui já matou a questão. Bacana? Então tá aí. Eu mesmo estava lembrando isso aqui para que você não confunda, né? Projeto do banco de dados, arquitetura, ANSYS-Spark, onde entra view nisso tudo. Se você não estiver lembrando essa eu não costumo não escrever nem desenhar, porque você já viu que é muito ruim, né? Meu desenho e minha escrita. Mas tem na aulinha lá de banco de dados. Você tem lá arquitetura, ANSYS-Spark e o projeto, eu explico isso, a diferença, tá? Então só para você lembrar. Ele pode ter falado do conceitual daqui, do nível conceitual do próprio ANSYS-Spark também, né? Ou do projeto, enfim, eu não sei o que ele quis falar aqui. Mas definir relações já mataria esse item. Vamos para a próxima, para a gente fechar aqui. Qual é a maneira correta de criar uma view para retornar os dados, retornar todos os nomes de clientes armazenados em uma tabela denominada clientes? Aí, gente, você já sabe, né? Não pode ser create VLCI, tem que ser create view, né? Aí as e a consulta, né? Não pode ser view, vírgula. Então, respostinha aqui, letra A, não esqueça disso aqui jamais. Gente, comandos, normalmente a gente acerta quando a gente faz, certo? Só a gente vê o digitado, a gente acaba esquecendo. E é o tipo de questão que o aluno erra na prova, bota uma vírgula, ele esquece do S, porque ele nunca fez. Então eu recomendo você fazer isso. Tem lá o W3 School, você pode treinar isso, tá? W3 School tem um módulo de views também. Você não precisa instalar nenhum banco específico. Então fica a dica aí do W3 School. E para fechar, questãozinha da FGV, que está pegando muitos concursos aí nos últimos anos, você fala o seguinte: views em bancos de dados relacionais configuram um importante mecanismo para flexibilizar o acesso aos dados armazenados. Em alguns casos são ditas atualizáveis, pois podem ser utilizadas como alvo de comandos SQL como insert, update e delete. Isso aqui tudo é revisão que a gente estudou, né? Questão super recente, né? Uma característica que não impede uma view de ser atualizável então essa questãozinha aqui, gente, essas minhas aulas de view, quem já me conhece há muito tempo, eu já tenho essas aulas há um bom tempo. A teoria. Então tá vendo que mesmo com a aula a mesma teoria que não muda, você conseguiria acertar questões que estão saindo aí toda hora. Qual seria a resposta aqui, né? Não impede. Ou seja, não impede. 4 aqui impede. 1 não impede. Cláusula group by não impede. Cláusula distinct não impede. Cláusula order by não impede. A presença de operador algébrico único e um union, né?
não impede a inexistência de uma fonte de registro atualizáveis na cláusula from, né? Veja, a única coisa aqui que não impede, que a gente não tem naquela nossa listinha lá, é a letra C, a cláusula order by. Pode ter order by e ele vai, porque o order by simplesmente coloca na ordem os registros. Então isso aqui não impede uma view de ser atualizável. Bacana? O que você poderia ficar com dúvida? Group by impede? Você viu isso? Sim, impede. Distinct impede? Impede. Union, né? Juntou mais de uma relação? Impede. Aí a letra E, a inexistência de uma fonte de registro atualizável na cláusula from. O que ele está falando isso aqui? Olha, pode ser uma tabela que não é atualizável. Não é isso, né? Se tem uma tabela, ela pode ser atualizada. Ah, mas é permissão. Não, não é isso o que impede. Isso aqui não é uma das regras, né, que não impede. O que não impede, né, é a order by. Isso aqui é um caso específico que impediria, né? Então, não dá para dizer que isso aqui não impede, ok? Você tem uma fonte de registro atualizável naquela fonte. Então, se você tivesse uma da tabela lá que não é atualizada, uma tabela que está com acesso para escrita negado, por exemplo, né? Você conseguiria atualizar? A única coisa aqui que não impediria é a cláusula order by. Então tá aí, galera. Fechando esse bloquinho de exercício, espero que tenham entendido aí o conceito de views e bola para frente.